E aí, meus alunos de CPTEC, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Professor Luiz Antônio aqui. E na aula de hoje eu quero compartilhar com você as questões de física da prova do Colégio Técnico da Universidade Rural do ano de 2019-2020. Primeira questão da prova do Setur do ano de 2019-2020. Está aqui, ó. Começa na questão número 37, pois a prova do Setur ela tem 40 questões. Então, as questões de física começam na 37 e terminam na 40. Tem uma tirinha aí, ó, de um personagem muito conhecido, que é o Garfield, e na tirinha o dono do gato fala para ele: "Você está muito gordo". E ele pensa: "Estou ouvindo". E o camarada fala para ele de novo: "Quero que você perca peso, ouviu bem?". E aí ele pensa: "Falou". Depois ele pergunta: "Ei, aonde vai?". Aí ele pensa, mais um pensamento do gato: "A um planeta cuja gravidade seja menor". Então, o camarada pede para o gato perder peso, pois ele está muito gordo, e ele tem o seguinte pensamento: eu vou para um planeta onde a gravidade seja menor. E agora vamos à questão do Setur. Ao analisar a tirinha acima do ponto de vista das leis de Newton, isso é muito importante, e seus desdobramentos, a única afirmação condizente com esses princípios é letra A. É uma questão conceitual, você está observando? Olha o que diz a letra A. Massa e peso são conceitos equivalentes, sendo o seu valor numérico o mesmo em qualquer circunstância. Isso é verdadeiro dentro dos princípios físicos? Isso é verdadeiro? Não. Isso é falso. Dentro dos princípios físicos, massa e peso não são conceitos equivalentes. Nós já estudamos isso aqui no curso, nas aulas de física, e é muito importante que você saiba esse conceito. Massa e peso não são conceitos equivalentes. Ele está dizendo ainda, ó, que o seu valor numérico é o mesmo em qualquer circunstância. O valor numérico de massa e peso é o mesmo em qualquer circunstância? Não. Isso é falso. Por que, professor, que é falso? Veja bem, força-peso, a gente já viu aqui no curso que peso é a massa do corpo vezes a sua aceleração. Esse G aqui, geralmente a gente utiliza para o quê? Para a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade. Então, veja bem, pessoal, a massa de um corpo que está aqui, ó, essa é constante, ela não muda. Agora, o peso, o resultado disso aqui, ele depende de quem? Ele não depende da massa, ele depende exatamente da aceleração da gravidade. E essa aceleração da gravidade, se ela for diferente, o peso também vai ser diferente, mas a massa não. Ou seja, me fala aí um lugar onde a aceleração da gravidade é diferente da Terra. Você sabe? Na Terra, a aceleração da gravidade tem o valor aproximado de 10 metros por segundo ao quadrado. Na Lua, a aceleração da gravidade é menor. Eu não me recordo quanto é na Lua, mas ela é menor. Tanto que naqueles filmes que a gente vê na televisão, não é, o astronauta dando aqueles saltos enormes, né, de 6 metros de altura na Lua, é exatamente devido à aceleração da gravidade, que na Lua é bem menor que na Terra. É por isso que acontece aquele fenômeno físico na Lua, de o astronauta ele conseguir dar saltos assim com alturas bem assim elevadas, tá bom? Então, de novo, repetindo, massa e peso são coisas diferentes, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, peso é diferente de massa, dentro dos conceitos físicos. Nós temos o vício de pronúncia de falar, né? Quando a gente vai numa farmácia ou quando a gente verifica na balança, a gente sobe na balança, a gente tem o vício de falar: ah, vou ver o meu peso, vou verificar meu peso. Dentro dos conceitos físicos, isso está errado, tá bom? O certo é você falar: vou verificar a minha massa.
Então, letra A está falsa. Letra B, como a massa de um corpo nunca é alterada pela gravidade, uma balança sempre marcará o mesmo valor em qualquer planeta. Isso é verdade? A balança sempre vai marcar o mesmo valor em qualquer planeta? Bom, vamos lá, vamos segurar essa. Vamos lá, Luiz, estou na dúvida. Lembra que eu falei para você? Tá vendo? Uma questão conceitual cheia de pegadinha que confunde, tá bom? Bom, vamos lá. Letra C. Vamos segurar essa aqui. A letra A já é falsa. Vamos guardar, vamos analisar as outras. Letra C. Como a força gravitacional não depende da massa, ela não é importante na medição do peso de um objeto. Ela não é importante, a massa não é importante na hora de você verificar a medição do peso de um objeto. A gente acabou de ver aqui, ó, que peso é a massa vezes a aceleração. Então, quer dizer, a massa não é importante. Isso é falso. Mas vamos ler a outra. Vamos lá. O peso é uma grandeza escalar cujo valor é proporcional ao volume de um objeto. Peso tem alguma coisa a ver com o volume do objeto? Na fórmula aqui da força-peso, pessoal, vou até colocar aqui, ó, aqui em cima para você, ó, força-peso, a fórmula da força-peso é essa que está aqui, tá vendo? Olha lá, a fórmula da força-peso, aparece alguma coisa de volume aqui? Não, então essa daqui você já pode colocar um Fzinho do lado aí, no lado do seu papel, que já é falso, tá bom? Letra E. O peso é uma grandeza vetorial e seu valor depende da aceleração da gravidade exercida por cada planeta. Olha que legal! Peso é uma grandeza vetorial e seu valor depende da aceleração da gravidade exercida por cada planeta. Bom, tá parecendo ser essa. Agora vamos lá, vamos analisar. Letra B. Como a massa de um corpo nunca é alterada pela gravidade, uma balança sempre marcará o mesmo valor em qualquer planeta. Bom, vamos lá. A letra B, então, ela é falsa. Por que, professor, que ela é falsa? Por causa desse trecho aqui, ó. Realmente, a massa de um corpo, ela nunca é alterada pela gravidade. A massa do corpo não depende da gravidade. Mas essa segunda parte aqui, ó, que eu vou destacar em verde para você, ó, uma balança sempre marcará o mesmo valor em qualquer planeta, isso é falso. Por que que isso é falso? Isso é falso porque a aceleração da gravidade, ela é diferente em cada planeta. Então, na Terra, ela tem o valor aproximado de 10 metros por segundo ao quadrado. Em Júpiter, a aceleração da gravidade já é outro valor. Na Lua, como eu falei, já é outro valor. Então, se você pegar uma balança e você verificar a sua massa aqui na Terra, vai dar um valor. Com a mesma balança, na Lua, por exemplo, né? Tudo bem que a Lua não é um planeta, mas se você pegar em outro planeta, onde a aceleração da gravidade, essa aceleração aqui, ó, vai ser diferente, a balança vai marcar um outro valor, tá bom? Então, gente, é falso, tá bom? E outra coisa, aqui, ó, a força-peso não é igual a massa vezes a aceleração? Tá vendo? A massa vezes a aceleração da gravidade. Se eu passar essa aceleração da gravidade para o outro lado dividindo, olha o que que acontece, ó. Olha aqui o que acontece, pessoal. Tá vendo? Então, essa massa aqui, ela vai marcar valores diferentes, para cada aceleração da gravidade diferente que você colocar aqui no denominador dessa fração. Tá legal? Letra C. Como a força gravitacional não depende da massa, a força gravitacional, ela depende da massa, tá bom? Ela depende da massa. E ela é importante na medição de um peso de um objeto. Aqui, ó. Força-peso, tá bom? Força-peso é a massa vezes a aceleração, tá legal? Então, a força-peso, ela depende da massa. Então, ela vai depender da massa, ou seja, ela é importante na medição do peso de um objeto.
O gabarito da questão 37 do setor é a letra E. O peso é uma grandeza vetorial. Lembre-se que a força-peso, ela atua no centro de gravidade de um objeto, tá vendo? Sempre no sentido para o centro da Terra. Tá vendo? Isso aqui, ó, é conhecido como um vetor, tá bom? Aquela setinha, nós já tivemos aula aqui no curso de vetores, tá bom? Isso aqui é um vetor, é a indicação da direção e o sentido da força chamada força-peso. Então, a força-peso é uma grandeza vetorial, é uma grandeza que depende de um vetor, ok? Gabarito da questão, letra E. Questão número 38 da prova do setor do ano de 2020, está aqui, ó. Um aluno sempre utiliza a antiga rodovia Rio-São Paulo, BR-465, para chegar ao colégio técnico. Em um dia de trânsito intenso, resolveu analisar seu percurso a partir do marco do quilômetro 32. Luiz, o que é isso? O que é marco do quilômetro 32? Isso é uma marcação, gente. Marco é uma marcação na rodovia, quilômetro 32, tá bom? Constatando que 1/3 do seu trajeto foi realizado em meia hora, outro 1/3 foi realizado em 4 minutos e o restante do percurso foi realizado a 50 km por hora. Supondo que o percurso termine na entrada do colégio, situada exatamente no marco do quilômetro 47. Opa, então temos aqui uma outra marcação, tá legal? Então veja bem, o aluno analisou a viagem do quilômetro 32 até o quilômetro 47. Podemos afirmar certamente que a velocidade média de todo o percurso foi de quanto? Então, veja bem, vou fazer aqui uma ilustração para você entender a situação. Tá legal? Vou fazer uma ilustração aqui, ó. Então, isso aqui, suponhamos que isso aqui, essa linha vermelha que você está vendo, seja a rodovia. Aqui, ó, é o quilômetro 32 da rodovia, tá bom? Da onde o aluno iniciou a viagem, suponhamos que seja isso. E aqui é o quilômetro 47, onde fica o colégio, tá bom? Então, se você parar para analisar, são 15 quilômetros de viagem. Por quê? Porque, ó, 47 menos 32, tá vendo? 7 menos 2, 5, 4 menos 3, 1. Então, é uma distância total aqui, ó, de 15 quilômetros. Da marcação do marco 42 até o marco 47. Marcação, quando ele fala marco, não é o nome de uma pessoa não, tá, gente? É a marcação na rodovia. Bom, e esse trajeto foi dividido em 3 partes, em 3/3. Lembra que ele falou, ó, 1/3 do trajeto foi realizado em meia hora, outro 1/3 foi realizado em 4 minutos, e o restante, tá vendo? Então, eu tenho aqui, ó, uma marcação, 2 marcações. Cada espaço desse que você está vendo é 1/3 do trajeto. Aqui tem 1/3, aqui tem 1/3 e aqui tem 1/3. Se você dividir 15 por 3, você vai observar que cada 1/3 tem o quê? 5 km. Então, aqui tem 5 km, aqui tem 5 km e aqui também tem 5 km. Tudo bem até aí? Essa primeira parte, esse primeiro 1/3 aqui que ele falou, foi realizado em meia hora. Tá vendo? Então, vou anotar isso aqui, ó, a primeira parte, tá bom? O primeiro terço, digamos assim, não é? Vou escrever dessa forma que vai ficar bem mais tranquilo para você. Aqui, ó, o primeiro 1/3, ele percorreu 5 quilômetros em meia hora. Tudo bem? Foi isso que o problema nos falou. O segundo, opa, desculpa, aqui é terço, tá? Aqui é primeiro terço, eu botei meio. Bom, o segundo 1/3 da viagem, ele percorreu 5 quilômetros em 4 minutos. E o terceiro terço, aqui é terceiro, tá?
não é terceira, é terceiro terço. Ele percorreu 5 quilômetros a 50 quilômetros por hora. Observou a diferença? Observou que aqui ele falou, ó, uma distância e um tempo. Aqui ele falou uma distância e um tempo. Aqui ele falou uma distância e uma velocidade. Muita atenção para isso. Então, pessoal, vamos parar para pensar. A gente quer calcular a velocidade média em todo o percurso, não é isso? Como é que a gente calcula a velocidade média? Você lembra da fórmula de velocidade média? Você lembra ou não lembra da fórmula de velocidade média? A fórmula de velocidade média, ela é... Fórmula de velocidade média, vou colocar aqui para vocês. Ó, a fórmula de velocidade média, ela é ΔS dividido por ΔT, tá bom? Onde esse V é velocidade, esse ΔS é espaço percorrido e esse ΔT é tempo. Então, veja bem, no primeiro terço, nós temos o tempo. No segundo terço, nós temos também o tempo. Temos que transformar para hora, mas tudo bem, isso é fácil. Agora, no terceiro tempo, nós não temos o tempo, nós precisamos encontrar o tempo. Por quê? Para calcular a velocidade média em todo o percurso, eu preciso utilizar essa fórmula aqui. Por quê? Porque em todo o percurso, o ΔS é de 15 quilômetros e o ΔT eu não sei. Por quê? Eu só sei o tempo dos dois primeiros terços aqui, ó. Do terceiro terço eu não sei. Eu preciso calcular o tempo. Para calcular esse tempo, eu vou usar a fórmula da velocidade média, só nesse pedacinho aqui, ó. Tá vendo? A fórmula da velocidade média é ΔS dividido por ΔT. Substituindo o que nós temos a velocidade, que é 50, nós temos a distância, que é 5, mas nós não temos o tempo. Gente, esse ΔT aqui é só do terceiro terço, porque dos dois primeiros terços nós temos o tempo. Muita atenção com isso, tá legal? Muita atenção com isso. Bom, se eu passar esse ΔT para lá multiplicando e passar os 50 para cá dividindo, então, pessoal, eu pego esse 50 aqui, troco de lugar com esse tempo. Então, vai ficar aqui, ó, 5 sobre 50. Luiz, eu não entendi. Vamos lá. De novo. Tá vendo aqui, ó? Se eu passar esse ΔT que está aqui dividindo para lá multiplicando e passar os 50 para cá dividindo, vai ficar assim, ó, 5 sobre 50. Agora, nós vamos simplificar essa fração aqui, ó, gente, por 5. Lembra? Lembra que eu sempre falo a vocês, toda vez que você puder, você deve simplificar frações. Por quê, Luiz? Para facilitar a sua vida. Tá bom? Então, vamos lá. Eu acabei de descobrir que o terceiro terço da viagem, a terceira parte da viagem foi percorrida em 1/10 de horas, tá legal? 1/10 de horas. A primeira parte do problema, o primeiro terço, foi feita em meia hora, beleza. A terceira parte, o terceiro terço da viagem, foi feita em 1/10 de hora, acabei de calcular, beleza. Agora, o segundo terço foi feito em 4 minutos, eu que tenho que transformar esses 4 minutos para hora. E como é que eu transformei? Como é que eu cheguei a esse 1/15 de hora aqui, Luiz? Aqui, ó, eu dividi 4 por 60. Pois 4 minutos é menos de uma hora, é uma fração de hora. Então, aqui, ó, 4 sobre 60. E depois eu simplifiquei a fração por 4, dividi em cima e embaixo por 4 e deu 1/15. Luiz, como é que você chega a essa conclusão, que é 4/60? Aqui, gente, ó, dá para fazer por regra de 3. Tá aqui no cantinho, ó. Aqui, ó, minha regrinha de 3 aqui, ó. Tá vendo? Minutos e horas. 60 minutos equivale a 1 hora. Então, 4 minutos equivale a x horas. Se você multiplicar cruzado aqui, você vai chegar a essa conclusão. Você vai chegar à conclusão que 4 minutos
equivalem a 1/15 de hora. Tá aqui, ó, 4/60, simplifiquei por 4 em cima e embaixo, cheguei a 1/15 de hora. Bom, agora pensem comigo. Primeira parte da viagem, primeiro terço da viagem, foi feito em meia hora. Segundo terço da viagem foi feito em 1/15 de hora. Terceiro terço da viagem foi feito em 1/10 de hora. Eu pergunto a você, em qual foi o tempo total de viagem? Qual foi o tempo total de viagem? O somatório desses três valores aqui, pessoal. Ó, a meia hora do primeiro terço, mais 1/15 de hora do segundo terço, mais 1/10 de hora do terceiro terço. Se eu somar essas três frações aqui, eu vou ter o tempo total de viagem do menino aí que começou a analisar a sua viagem de ônibus no quilômetro 32 e foi até o quilômetro 47. Bom, para somar essas frações, o que deve ser feito? Devemos calcular o quê? O MMC, pessoal. Então, você está percebendo quanto conteúdo, quanta bagagem você precisa ter? O MMC entre 2, 15 e 10 é 30. Vou deixar aí como exercício para você fazer, hein? Exercício para você. Calcula aí, ó, o MMC. Dá um pause no vídeo e calcula aí, ó. O MMC entre 2, 15 e 10. Calcula aí. Vai lá. Dá um pause no vídeo, calcula aí para ver se está certo, para ver se eu acertei aqui, para ver se deu 30 mesmo. Continuando. Pego o novo denominador, divido pelos antigos. Ó, 30 dividido por 2, 15. 30 dividido por 15, 2. 30 dividido por 10, 3. E agora, esses valores aqui vão multiplicar os numeradores que estão lá em cima. Então, ó, 15 vezes 1 dá 15. 2 vezes 1 dá 2 e 3 vezes 1 dá 3. Somando agora que as nossas frações têm o mesmo denominador, eu posso somar os numeradores e repetir o denominador. Isso aqui, ó. 15 mais 2 mais 3 vai dar 20. Ou seja, o tempo total de viagem, tá vendo? É 2 terços de hora. Luiz, ferrou. Não entendi de onde saiu esses 2 terços de hora. Gente, eu simplifiquei a fração aqui, ó. Tá vendo? 20 e 30 avos. É só você simplificar por 10, ó. Cortar 2 zerinhos, um de cima e um de baixo, fica 2 terços de hora. Bom, agora, pessoal, já é possível calcular a velocidade média do percurso total. Já é, Luiz? Sim. Por que que é possível? Veja bem, lembra que a velocidade média é calculada dessa forma? ΔS, que é o espaço percorrido, dividido pelo tempo da viagem, tempo total da viagem, não de cada pedaço não, tá? A distância total percorrida pelo menino que estava no ônibus foi de 15 quilômetros, tá vendo? E o tempo total de viagem foi de quanto? O tempo total de viagem foi de 2 terços de hora. Tá aqui, ó. Ah, então nós vamos conseguir agora calcular a velocidade média, não é? Vamos utilizar a fórmula da velocidade média. Vamos lá, ó. Olha lá, ó. ΔS dividido por ΔT. O ΔS, 15 quilômetros. E o ΔT, 2 terços de hora. Observou que isso aqui é uma divisão de frações? Observou? Isso aqui é uma divisão de fração. E qual é o procedimento para você dividir frações? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui, ó, assim que a gente divide frações, não é isso? Qual é a primeira fração? 15. A primeira fração é 15. Qual é a segunda fração? 2 terços. Então, aqui, ó, repeti a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda. E agora eu vou fazer aqui, ó, 15 vezes 3, ó, 15 vezes 3, que dá quanto? 15 vezes 3, pessoal? 45. E aqui,
é 1 vezes 2. Não é isso? O denominador aqui é 1 vezes 2, isso dá 2. E aqui em cima fica quilômetros e aqui embaixo fica horas. Tá vendo? E aí agora a gente divide. 45 dividido para 2, que dá quanto, pessoal? 22,5 quilômetros por hora. Você está vendo essa barrinha aqui? Está vendo quando você escreve quilômetros por hora? Tá vendo? Essa barrinha aqui é de divisão. Aqui nós não estamos dividindo o quilômetro aqui de cima pela hora aqui embaixo. Por isso que fica assim, gente. Olha lá. Ó. Então, a resposta da nossa questão do setor, 22,5 km por hora. Vamos lá? Vamos ver se tem essa resposta lá na questão do setor? Vamos ver? Tá lá, pessoal. Tá lá, ó. Gabarito, letra C, tá vendo? Letra C, ó, 22,5 km por hora. Tá vendo aí, pessoal? A prova do setor é uma prova puxada. É uma prova difícil, mas você tem que estar preparado para qual tipo de prova, que eu sempre falo para você. Você quer se preparar para uma prova fácil ou você quer se preparar para uma prova difícil? Você tem que se preparar para uma prova difícil, amigo.